Bom, continuando aqui a nossa aula, eu tenho aqui um exemplo de um sistema, de um recipiente fechado, certo? Que está com várias colisões de gases, certo? Eu tenho aqui uma quantidade bem grande de partículas pesadas e partículas leves. E eu percebo que de acordo que eu vou diminuindo essas partículas, o número de colisões vai diminuindo. Ou seja, o gás que está atrelado à desordem, certo? Ao sistema desordenado, ao caos, ele vai tender a a desordem de acordo com o número de partículas. Então, se eu tenho várias partículas colidindo aqui, se eu vou aumentando aqui, ó, aumentando o número de partículas pesadas e o número de partículas leves, vai tender a aumentar cada vez mais a minha desordem, certo? Minha desordem no meu sistema. As partículas ficam colidindo nas paredes do recipiente, colidindo entre si. E daí a gente compreende bem porque é, a palavra gás ela vem do nome caos, né, do grego, porque justamente está relacionado com as partículas colidindo, certo? E aí, como é que a gente relaciona isso com a perspectiva CTSA dos gases do efeito estufa? Bom, eu vou mostrar aqui outra simulação relacionando os gases que a gente viu, né, que é o sistema desordenado e tudo mais, com o efeito estufa, certo? O que é o efeito estufa? O efeito estufa é o acúmulo de gases, né? É um mecanismo que ocorre com a ação de gases que retém calor na atmosfera do planeta. Ou seja, os gases eles fazem reter calor na atmosfera do planeta. E esse acúmulo excessivo de gases está fazendo com que o nosso planeta venha a ter um aumento desenfreado da temperatura na superfície, certo? O aquecimento global, a temperatura está subindo. Eu tenho aqui um sistema, certo, que eu vou colocar para rodar, que mostra justamente essa interação entre os gases, certo? Os gases que estão descendo e que estão subindo da Terra, né? Essa relação entre eles, certo? E a gente pode perceber que de acordo com que aqui, ó, a concentração ela tá lá em cima. Se eu diminuir a concentração, a temperatura aqui, ó, do nosso planeta Terra, o aquecimento global, ele vai cair. Tá vendo? Ele tá caindo. Eu vou diminuir de novo aqui a concentração de gases do efeito estufa. Quanto mais gases do efeito estufa, maior a temperatura. A temperatura, o aquecimento global diminuiu. Então vamos lá. O meio ambiente começa a poluir cada vez mais. Começa a jogar lixo, começa a ter um aumento desenfreado de veículos. Então eu vou aumentar a concentração de gases do efeito estufa. Ou seja, eu vou ter um aumento desenfreado aqui, ó, da temperatura do planeta. O aquecimento global vai estar acontecendo, certo? Ele vai estar sendo presente. Então, essa perspectiva ela é muito importante para a nossa sociedade. Por quê? Porque se a gente não tiver cuidado com a poluição, se a gente não se conscientizar, não cuidar do meio ambiente, esses gases do efeito estufa vão estar cada vez mais, né, tendo essa desordem aumentada e esse acúmulo excessivo de gases do efeito estufa vai fazer com que cada vez esse termômetro, né, entre aspas, da nossa Terra venha a subir a temperatura, venha a aumentar o aquecimento global. Então é muito importante a gente ter esse cuidado com o nosso planeta e compreender muito bem essa relação entre os gases e o aquecimento global. Então aí eu encerro a minha aula, certo? E eu posso deixar um questionamento aí, certo? Qual é a importância, né, dos gases para mim entender de fato termodinâmica, certo? Será que eu iria conseguir compreender termodinâmica sem entender o que é um gás, certo? Então, eu utilizei como fonte aí o livro do ensino médio, certo? O livro do Física Aula por Aula, certo? E aí a gente entende, né, essa relação entre o gás e o efeito estufa, que é um conceito tão importante dentro da termodinâmica, dentro do ensino de termodinâmica, que é uma área que é central na física. Até mais, um abraço e espero que tenham compreendido.